Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, terça-feira, 18 de março de 2025, estamos na segunda semana da Quaresma. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos 1 ao 12. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e a seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas, com trechos da Escritura, na testa e nos braços, e põe na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestres, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, hoje no Evangelho, Jesus denuncia a hipocrisia dos mestres da lei e dos fariseus, pois eles falam e não praticam, ou seja, eles ensinam, mas não praticam aquilo que ensinam. E, amados irmãos, Jesus nos chama a atenção, porque o reino de Deus pertence àqueles, pertence àqueles que falam a verdade. E, é claro, amados irmãos, o reino de Deus não pertence àqueles que falam bonito, nem àqueles que tentam agradar os outros. Ou seja, o reino de Deus, ele pertence àqueles que são verdadeiros. Vejam, amados irmãos, aqui nós temos um problema. Aqueles que são verdadeiros, não aqueles que falam bonito, né? A gente vai lembrar, amados irmãos, aqui aquela situação que tem o fariseu e o publicano. Tá o fariseu diante de Deus, ó Senhor, eu sou assim, eu sou aquilo, contando um monte de vantagem. Aí do lado está lá o publicano, Senhor, eu sou pecador. Vejam, lembrando aquilo que nós dissemos um pouquinho mais para trás, dizemos o seguinte, ó, para Deus, mais vale um pecador de verdade do que um santo de mentira. Ou seja, eu vou chegar diante de Deus, amados irmãos, falando um monte de palavra bonita, mas não sendo verdade não adianta. Agora, se eu chegar diante de Deus falando palavras, vejam, que não são muito bonitas, né? Por exemplo, sobre que eu sou pecador, que eu sou isso ou aquilo, para Deus é melhor isso. Por quê? Porque eu vou estar falando a verdade. A verdade é feia, mas é verdade. Porque não adianta uma mentira bonita, é melhor a verdade feia, mas que seja, como já disse, verdadeira. Ou seja, amados irmãos, precisamos ser pessoas de oração, ou seja, a gente precisa orar o que faz e fazer o que reza. E assim, amados irmãos, sendo essas pessoas de orar, né, que é o que eu faço, melhor, o que eu digo, e a ação, que é o que eu faço, eu vou me tornar justamente agradável a Deus. Por quê? Porque assim eu serei verdadeiro. E assim, amados irmãos e irmãs, Jesus nos convida a viver a lei do amor. Vejam, Jesus nos convida a viver a lei do amor. Porque a lei do amor, amados irmãos, é a primeira lei, ó.
Deus nos manda cuidar, né? Deus deu a Adão a missão de cuidar. E quem ama, cuida. Então nós somos convidados a viver a lei do amor. Por quê? Porque quem ama, ensina, pune, corrige e guia no caminho certo. Vamos repetir? Pois quem ama, ensina, pune, né, na hora necessária, corrige e guia no caminho certo. Então, meus irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.